Provérbios 31 e o versículo 10 ao 16, nós lemos assim: Mulher virtuosa quem a achará? O seu valor muito excede ao de rubis. O coração do seu marido está nela confiado. Assim, ele não necessitará de despojo. Ela só lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Como um navio mercante, ela traz de longe o seu pão. Levanta-se mesmo à noite para dar de comer aos da casa e distribui a tarefa das servas. E examina uma propriedade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Estamos continuando nossa série sobre atalhos do atraso, mais especificamente em relação ao lar, à família, à criação de filhos, apesar que a gente deu uma pequena saidinha, e hoje vamos tentar trazer de volta um pouco, mas hoje nós vamos falar, seguindo da semana passada que falamos sobre o papel do pai, e a semana antes disso vimos o mérito de uma mãe. Hoje nós vamos falar sobre uma questão que eu levantei na semana passada, e eu disse que a gente iria voltar a tratar com mais precisão e mais detalhes a questão, e era justamente foi abordada a pergunta se mães ou esposas, mulheres, podem trabalhar. O que a Bíblia fala sobre mulheres e esposas trabalhando? Então, essa pergunta pode ou não ser redundante, porque na verdade é que todas as mulheres trabalham. Essa é a verdade. Então, se a gente fala, as mulheres podem, devem trabalhar? Bom, se podem ou devem, não vem ao caso. O fato é que todas as mulheres, de uma forma ou de outra, trabalham. A questão é se estão trabalhando de uma forma ou de outra para o bem ou para o mal. Mais pertinente seria perguntar qual o resultado desse trabalho? Qual é a soma final desse trabalho? Em Provérbios 14, versículo 1, nós lemos assim: cada mulher sábia edifica sua casa, mas a tola a derruba com as próprias mãos. Então aqui nós temos no versículo 1 de Provérbios 14, dois tipos de mulher e dois tipos de resultado. Nós temos a mulher sábia, e ela edifica a sua casa, e nós temos a mulher tola, que derruba a sua casa. Aqui, obviamente, não está falando sobre edificar literalmente a casa, o edifício, o prédio, a habitação, não é isso. A casa aqui, e é muito usado no Velho Testamento, quando você fala de casa, está falando sobre a família. E geralmente não é nem sobre a família atual, mas é sobre a família incluindo futuras gerações. Então, quando fala casa, nem sempre quer dizer o lugar que tem um teto, quatro paredes, janela, porta, que a pessoa mora dentro, etc. e tal. Então, aqui então nós temos uma mulher sábia que edifica e a tola que derruba. Lembrando que tanto o edificar quanto o derrubar, ambos são trabalho. Dá trabalho. Logicamente, o demolir é muito mais rápido, é muito mais fácil do que edificar, porque, como sabemos, para baixo tudo santo ajuda, e é muito mais fácil descer a ladeira do que subir a ladeira. Mas a verdade é que, mesmo quando você está descendo a ladeira, você tem que dar os passos. Tá? Você não fica simplesmente ali e você flutua a ladeira abaixo. Então, apesar de ser mais fácil derrubar é trabalho. Se você vê uma casa sendo demolida, você pode pensar, é muito fácil, pastor, você joga umas dinamites lá dentro, explode tudo, derrubou, e para limpar aquilo ali. Então, o trabalho de demolição, ele também é um trabalho, ele também requer planejamento, ele requer labor, tá? Não é uma coisa que acontece simplesmente do nada. Então, tanto quem edifica quanto quem derruba está trabalhando. Claro, como eu falei, derrubar é muito mais fácil e muito mais rápido. Mas mulheres trabalham, tanto na Bíblia quanto no dia a dia, elas trabalham secularmente, elas trabalham no lar, muitas vezes trabalham em ambos, fazem as duas coisas, no lar e de forma secular. Às vezes é remunerada,
Às vezes não, mas toda mulher trabalha. Aí você fala, pastor, mas eu preciso trabalhar fora do lar. Veja bem, eu não estou discutindo se você precisa ou não, mas eu vou dizer uma coisa, a única pessoa que pode responder essa pergunta é cada indivíduo. Eu não posso olhar para você e dizer, não, você precisa, você não precisa. Eu não posso fazer isso. Então, todos nós podemos responder, obviamente aqui falando sobre mulheres, e de certo modo também para os seus maridos, mas isso só pode ser respondido por cada um. Porque só aquela pessoa entende e sabe da circunstância, de todos os detalhes. Mas deve ser algo que devemos pesar e pensar muito antes de tomar essa decisão. Tá? Então, temos que ter cuidado. Não pense você, tendo dito tudo isso, não pense que nos tempos bíblicos mulheres não trabalhavam, porque trabalhavam sim, e sempre trabalhavam, e em momento algum a Bíblia proíbe a mulher de trabalhar. Você não vai encontrar um versículo na Bíblia dizendo que a mulher não deve, não pode trabalhar. Você não vai encontrar, não está lá, não existe esse versículo. Tá? Porém, a Bíblia deixa amplamente claro quais são as prioridades do marido, como também o da esposa, da mulher, da mãe. Então, eu quero ver alguns exemplos de mulheres na Bíblia que trabalhavam e, em especial, para fechar, a mulher de Provérbios 31, conhecida como a mulher virtuosa. Tá? Mas antes disso, vamos ver algumas outras mulheres que nós sabemos trabalhar. Então, abram comigo suas Bíblias para Tito capítulo 2, versículo 3, 4 e 5. Nós lemos isso na semana retrasada, quando vimos o papel de uma mãe. Mas vamos voltar rapidamente para ver uma categoria, uma classe de mulheres que trabalhavam. Então, Tito 2,3 fala assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensinem as mulheres novas a serem prudentes, a amarem seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Como eu falei, nós já tínhamos visto esse versículo 2 semanas atrás, mas eu quero trazer atenção a duas palavras, no final do versículo 3 e a outra no começo do versículo 4, que são a palavra mestras e a palavra ensinem. Então, essas mulheres idosas, elas deveriam ensinar, deveriam treinar. Isso é trabalho. É um trabalho. Não era remunerado? Não por homens, mas era-se remunerado por Deus. Lá em Efésios 6, versículo 9, diz assim: sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer. Receber está falando sobre receber o salário, uma recompensa, receber o que é devido. Então, lá em Efésios 6, 8, fala que nós sabemos que cada um vai receber de Deus o que nós fizemos, o bem que nós fizemos. Então, a Bíblia está dizendo que as mulheres idosas devem ter um certo caráter, mas, além de ter um caráter, elas deveriam estar ensinando e treinando, elas deveriam ser mestras. 1 Coríntios 3,8, ora, a quem planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão. Marque bem essa palavra galardão, vamos voltar rapidinho para ela. Segundo o seu trabalho, receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Então, as mulheres idosas, que são sábias e santas e não caluniadoras, etc. e tal. Então, elas que são mestras, elas que ensinam, elas vão receber o seu galardão. Lucas 10, versículo 7, diz assim: e ficar na mesma casa, comendo e bebendo do que deles tiverem. Isso aqui é Jesus quando mandou os discípulos irem pregar o evangelho, tá? Nas aldeias, em grupos. Então ele fala, fique na mesma casa. Então não é ficar de casa em casa, mas se hospedar, se fique lá, comendo e bebendo do que eles tiverem. Pois digno é o obreiro do seu salário. Salário, nós sabemos que salário é uma remuneração para o trabalho feito. Não andeis de casa em casa. Muito bem. Eu falei para ficar de olho na palavra galardão em 1 Coríntios 3,8, onde fala que cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Essa palavra galardão é a palavra grega
misthos. Sim, daí, pastor? Não, daí nada. Daí que, se você olhar em Lucas 10, 7, quando fala, por isso é o obreiro digno do seu salário, essa palavra salário, adivinha que palavra que ela é? É a mesma palavra, misthos. Ou seja, salário e galardão é a mesma palavra. Então nós vamos receber salário, nós vamos receber remuneração. Aí você pensa, quanto, pastor? Gente, mais uma vez, as maiores riquezas nessa vida, e com certeza na porvir, não tem um preço. Não é moeda. As coisas mais preciosas e valiosas no mundo não custam dinheiro. Mas é uma remuneração, é uma bênção, é um galardão. Então, as mulheres idosas trabalham, devem trabalhar, sendo mestras, ensinando, treinando. E apesar de não receberem remuneração, elas vão receber galardão, um salário de Deus pelo bem, pela obediência, pela fidelidade delas. Então você, mãe, esposa, que não trabalha fora e diz, trabalho em casa, mas não tem valor porque eu não sou remunerada. Aí que está o problema. Nós temos uma tendência, o ser humano, de valorizar aquilo onde tem ouro e prata. Então, se eu trabalho em casa, aqui fala que as mulheres idosas devem ensinar as novas a serem boas donas de casa. Mas, pastor, dona de casa não paga nada. Quem disse que não paga nada? Deus paga, Deus dá galardão, Deus dá um salário, Deus recompensa. Isso vale muito mais que uma carreira, ou salários, ou benefícios. Tá? Então nós temos essa ideia. Infelizmente é uma ideia que não é uma ideia, não é uma perspectiva espiritual, é uma perspectiva terrena, carnal. Jesus falou que devemos, apóstolo Paulo falou, inspirado pelo Espírito Santo, que também é Deus, claro, que devemos olhar as coisas do alto, e não apenas números no banco, quanto dinheiro tem, quanto que vou ganhar, vai receber. Então essas mulheres idosas tinham um trabalho, não era remunerado humanamente, mas divinamente, aqui na terra e no céu haverá preciosos galardões a serem recebidos. Então, qual era esse trabalho? Bom, versículo 3 fala, mestras do bem. Essa palavra mestras do bem, ela é na realidade uma palavra grega só, uma única palavra, chamada kalodidaskalos. Kalodidaskalos, ela vem de kalu, essa palavra kalu significa literalmente belo, algo bonito, de beleza, de bom. E figurativamente significa honesto, digno ou bom. Então, assim, e a outra parte é didáskalo. Didáskalo significa professor ou ensinador. É de didáskalo que nós temos em português, autodidata, tá? Alguém que se ensinou, autodidata, alguém que se ensinou. Então, essa palavra aqui, didáskalo, onde a gente tira didática, que é métodos ou técnicas de ensino. Então, elas devem ser mestras do bem, ou seja, elas devem ensinar o que é bom, o que é puro, o que é belo, o que é correto, o que é digno. Mestras do bem. E a palavra ensinem no versículo 4 é a palavra sofronizo. Sofronizo. Agora, sofronizo é interessante porque ela quer dizer ensinem, mas literalmente a palavra sofronizo significa fazer ter uma mente sã, uma mente boa, uma mente saudável, uma mente correta, uma mente que funciona para o bem. Então elas devem fazer tudo isso, elas devem tentar moldar, influenciar a mente das mais novas para serem boas, dignas, honradas, obedientes a Deus e à palavra dele. Então isso requer toda uma vida e toda uma experiência acumulada através dos anos e ser aprovada, como nós lemos, as mulheres idosas semelhantemente sejam sérias no viver, como convém a santas, não caluniadoras, não dará muito vinho, mestras do bem. Ou seja, é necessário ter toda essa preparação e experiência. Já pensou, você vai ter aula na autoescola, aí você senta no carro, entra o instrutor, ele fala, você vai ter a sua carteira? Vou. Primeira aula hoje. Que bom, eu tirei minha carteira ontem. Foi? Tá. Por favor, outro professor, está aqui, não está com nada. Você quer alguém que vai te instruir, que vai te ensinar, vai te treinar, alguém que sabe o que está fazendo, alguém experiente, que entende o assunto.
Pois bem, então não é só a mulher idosa, não é o mero fato que ela é idosa, não é o mero fato que ela tem X anos de idade, que ela é qualificada para ser uma mestra e uma ensinadora do bem. Tá? E às vezes tem um problema, porque minha mãe, porque minha avó, porque minha vizinha, ela tem 80 anos. Sim, pode ter 80 anos e ter a sabedoria de um jovem de 10 anos. Idade não quer dizer nada. Pode haver alguém jovem que tenha a sabedoria de alguém muito mais velho. A idade não quer dizer nada. Tá? Mas, então, esses são o pré-requisito. Então, a perspectiva e a decisão correta sobre essa questão de trabalhar ou não vai depender do que nós enxergamos o pagamento de Deus ou o pagamento dos homens. Nada de errado com o pagamento dos homens. Como nós lemos, o obreiro é digno do seu trabalho. Não há nada de errado em ser ou remunerado financeiramente, materialmente, não há nada errado com isso. Mas onde que a gente coloca mais apreço e mais valor? No salário e galardão que Deus dá ou no salário e galardão que os homens dão aqui na terra? Então, nós vamos valorizar o pagamento de Deus ou nós vamos valorizar o pagamento dos homens? Nós temos que entender o que está em jogo e o que é realmente importante para nós. Tá? Então, estamos vendo a questão se mulheres devem ou não trabalhar. A Bíblia não proíbe, mas lembrando que Deus paga. Tá? Deus paga. E quando a gente não obedece a Deus, a gente troca o pagamento de Deus pelo pagamento dos homens. Que não é errado, porém eu digo uma coisa, você tem que pesar e pensar. Tá? Aprender a valorizar e colocar e dar a devida importância. Muito bem, abra comigo suas Bíblias para Atos 16. Atos 16, estamos vendo aqui se a mulher deve ou não trabalhar e alguns exemplos de mulheres na Bíblia que trabalhavam. Nós vimos as mulheres idosas, que Tito fala a respeito. E lá em Atos 16, no versículo 14, vamos falar sobre Lídia. Lídia. Atos 16, 14 diz assim: E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Lídia, ela era uma comerciante, ela comerciava em púrpura. Pastor, o que é púrpura? Bom, púrpura pode ser duas coisas. Ou era um tecido, ou era um tingimento. Esse tingimento era da cor mais ou menos roxa e era tirado de mariscos do mar. E púrpura era tanto a tinta, o tingimento, que era usado para tingir tecido, ou o próprio tecido, uma vez devidamente tingido. Mas então, a gente não sabe se era um, se era o outro, ou ambos. O que sabemos é que ela era uma comerciante e ela não era salva. No entanto, ela era muito piedosa. Ela não era salva, mas ela foi salva aqui, nós vimos, e não foi com grande dificuldade, não. Ela estava pronta, só não conhecia a verdade. Mas aqui a Bíblia fala que ela servia a Deus. Mas pastor, ela não era salva, como é que ela servia a Deus? Ela servia a Deus dentro daquilo que ela conhecia de Deus. E Deus aceita isso, não contribui para a salvação de modo algum, tá? Mas tem as bênçãos de Deus, Deus paga mesmo assim. E eu acredito que uma das formas que Deus pagou foi dando uma oportunidade, foi mandando a equipe aqui, no caso foi Paulo, Silas e Timóteo também, foi inclusive no capítulo 16, que no meio do capítulo 16, que Lucas entra, que a narrativa muda, era Paulo e Silas. Aí quando chega no meado do versículo do capítulo 16, aí não é mais Paulo e Silas, nós. Ou seja, nós, Lucas escrevendo, se incluindo na equipe, né, se incluindo no grupo. Então, ela servia a Deus, ela ouvia Paulo, ela deu atenção a Paulo e o que Silas falava, e provavelmente Lucas também. Lucas aqui, como eu disse, entrou no grupo e atendeu ao chamado à salvação, e ela foi logo após batizada. Note que foi batizada ela e a sua família, tá? Se você ler ao redor, mais adiante, foi batizado ela e toda a sua família. Então mostra a influência positiva que ela tinha. Não sabemos se ela tinha marido, se ela era viúva, tinha filho, não sabemos, mas foi batizado ela e a sua casa, ou seja, sua família foi batizada também. Então ela tinha suas prioridades corretas, tá? Mesmo trabalhando no comerciante, a gente vê que ela tinha suas prioridades corretas. Ela servia a Deus, buscava a Deus, ouviu o que Deus falou e foi salvo. Então,
mas é um exemplo que a gente pode ver de uma mulher na Bíblia que trabalhava. Então, essa noção que não, porque hoje é o século XX e no século XX as mulheres têm que trabalhar. As mulheres sempre trabalharam, gente. Velho Testamento, Novo Testamento, sempre trabalharam. Tá? Não é essa coisa que agora é alguma grande novidade. O que mudou, sim, nós vamos falar isso mais tarde, é justamente a questão da prioridade que mudou. Mas as mulheres sempre trabalhavam. Vamos para o capítulo 18 de Atos. A gente estava Atos 16, vamos para Atos 18. E nós vamos ver aqui outro exemplo de uma mulher que trabalhava, que era o exemplo de Priscila. Priscila, versículo 1 de Atos 18. E depois disso partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu, por nome Áquila, natural de Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, ajuntou-se com eles, e como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinham por ofício fazer tendas. Paulo era um fazedor de tendas, era uma profissão que ele tinha. Ele fabricava, confeccionava tendas. Todo menino judeu, no início da adolescência, ele aprendia uma profissão, ele aprendia um ofício. E no caso de Paulo, foi fazedor de tendas. Agora, Paulo, antes de ser salvo, Paulo não era um fazedor de tendas, ele era um fariseu, um doutor da lei. Mas mesmo assim, todo menino judeu tinha uma profissão, tinha uma habilidade que eles aprendiam ainda na adolescência. Muito diferente nos dias de hoje, onde no Brasil o jovem trabalhar é crime, né? Coisa do Brasil mesmo, infelizmente. Brasil doido, tá? Mas aqui não, desde jovem, com seus 12, 13 anos, eles já começavam a fazer uma espécie de ser aprendiz em alguma profissão. Muitas vezes a profissão do pai ou alguém na família, né, pela proximidade que tinha, mas enfim. Mas Paulo tinha essa profissão e também era o caso de Aquila e Priscila, eles também faziam tendas. Então aqui você vai ver algo interessante, que Aquila, ele é mencionado 4, 5 vezes no Novo Testamento, mas ele nunca é mencionado sem também ser mencionado a sua esposa. Toda vez que fala de Aquila, vai falar de Priscila. E a maioria das vezes não fala nem, como fala aqui, Aquila e Priscila. É Priscila e Aquila. Tá? E na Bíblia, tudo na Bíblia é importante. O que dá a entender que talvez ela era, em termos de ministério, mais envolvida do que ele, talvez porque ele, sendo marido, como nós vimos semana passada, era mais ocupado com o suprimento do que ela. Mas enfim, a questão é que eles estavam sempre juntos. Não fala se eles tinham filhos, o que não quer dizer que não tinham, simplesmente nós não sabemos, mas por trabalharem juntos e serem uma equipe obviamente muito unida, de um casal obviamente muito unido, haveria liberdade de os filhos serem criados de uma forma correta, com as prioridades corretas. Talvez por isso que ela estava mais envolvida no ministério do que Áquila, mas é mais um exemplo, e de muitos, de uma mulher na Bíblia que trabalhava. Então mulheres sempre trabalhavam. Vamos para o Velho Testamento, Isaías 4, no Velho Testamento, vamos ver, não uma mulher como Lídia ou Priscila, mas sim uma categoria, um grupo de mulheres, como a gente viu com as mulheres idosas, mas aqui em Isaías 4, no versículo 1, nós temos uma outra categoria, uma classe, digamos, que diz assim: e 7 mulheres naquele dia, então naquele dia está falando sobre uma profecia, algo que vai ocorrer. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: nós comeremos o nosso pão e nós vestiremos com nossas próprias vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. No Velho Testamento e toda a cultura naquela região era um opróbrio. O que é opróbrio? Uma vergonha. Era uma vergonha uma mulher não casar. Porque a mulher, a função, a prioridade da mulher era ser uma esposa, ser uma mãe, edificar o lar, criar filhos, etc. e tal. Então, era um opróbrio. E o que estava acontecendo naquela época é que tinha havido uma grande mortandade de homens. Muitos homens morreram. Por quê? Devido à rebelião da nação como todo a Deus. E então Deus permitiu certos problemas acontecerem. Talvez você queira olhar em 2 Crônicas 28, versículo 6, mas ocorreu uma guerra, uma incursão do inimigo, e muitos homens morreram.
Então estava faltando um homem. Então vamos falar aqui, ó, 7 mulheres vão lançar a mão de um homem. Ou seja, 7 mulheres vão pegar um homem e falar, case com a gente. Case com a gente. Quer dizer, um homem para 7 mulheres. Só se ele for muito doido, tá? Só se ele for muito maluco fazer uma besteira dessa. Mas aqui está dizendo que naquele dia, ou seja, haverá um dia que devido à falta de homens, eles vão dizer, faz o seguinte, você case com nós 7 aqui, para tirar nosso próprio. Porque muitos homens morreram. Deixa eu ler para você antes de continuar. 2 Crônica 28. 2 Crônica 28, versículo 6. Fala assim. Porque Peca, filho de Remalias, matou em Judá, veja só, num só dia, 120 mil. Em um dia, morrendo 120 mil homens. Todos homens valentes, porquanto deixaram ao Senhor, Deus dos seus pais. Por que morreram 120 mil homens? Morreram 120 mil homens porque eles deixaram o Senhor. Isso foi num dia. E essa situação não durou um dia. Então morreu muitos homens. Claro, na guerra iam os homens. Então morreu muitos homens. E como resultado daquilo, as mulheres falaram, bom, não tem homem, morreu muitos homens, então nós vamos ter que fazer isso. E essas mulheres, elas então renunciaram o seu direito de serem supridas pelos seus maridos, ou no caso aqui, pelo seu marido, e liberava os homens das suas obrigações de prover por elas. Ou seja, elas trabalhariam e elas se manteriam. 7 mulheres iam cercar, deixa eu ver, iam cercar aqui o Vitor. Iam cercar o Vitor e falar, case conosco. Aí eles disseram assim, nós comeremos o nosso pão e nos vestiremos com nossas vestes. O que quer dizer isso? A nossa comida, a nossa roupa, a gente compra. Ou seja, não se preocupe com as despesas. Nós vamos comprar nossa comida e nós vamos comprar nossas roupas, nós vamos nos manter. Me diga uma coisa, como que elas iam fazer isso? Elas iam trabalhar. Nada mais justo chegar para um inocente Vitor aqui e ter que sustentar 7 mulheres de um dia para o outro. Ninguém aguenta, não é verdade? Então eles disseram, não se preocupe com isso, você não precisa prover nada, nós vamos trabalhar e nós vamos comer na sua comida, nós vamos pagar nossas despesas, nós vamos nos manter, nós só queremos que você dê o seu nome, para tirar a nossa vergonha, nosso opróbrio, para a gente não ficar solteira, não ter família, para a gente poder ter filhos e ter uma família que outrora não poderia, porque não tem homem, morreu tudo na guerra, muitos morreram. Então essas mulheres aqui, elas o quê? Elas trabalhavam. Como é que elas iam se manter? Trabalhando. Tá? Então, no Novo Testamento, no Velho Testamento, então as mulheres trabalhavam. Já que estamos no assunto, hoje em dia não existe essa mortandade toda, tá? Não tem 120 mil homens morrendo a cada dia devido à guerra, mas devido ao pecado, como era o caso naquela época, mas devido ao pecado, como naquela época, existe sim uma falta de homens de verdade, com H maiúsculo. Eu não quero muito entrar em detalhe agora, mas o que nós temos hoje, com certeza no Brasil e em vários outros países, não vou dizer do mundo, que o mundo é um lugar muito grande, mas o que está sendo mais e mais comum é que estamos tendo menos homens com H maiúsculo, e estamos tendo mais homens sem H nenhum. Ou o que é chamado de moleques, homens que são moleques, crianças imaturas, não querem responsabilidade, não querem nada com nada. Só querem jogar bola, brincar, empurrar a vida com a barriga. Ou seja, são crianças em corpos de homens adultos, sem nenhum pingo de juízo, hombridade, seriedade, responsabilidade, zero. Está muito parecido. Então, muitas mulheres hoje em dia se veem nessa situação. Como não tem homens, muitas vezes não tem homens para casar, e mesmo quando casa, os homens, e não podem muitas vezes confiar que o homem não vai abandoná-las ou deixá-las. E consequentemente surgiu a percepção de uma necessidade que a mulher precisa se manter. Como aqui, nós vamos comer do nosso próprio pão, nós vamos vestir nossas próprias vestimentas. Por quê? Porque não se pode depender nos homens que não estão cumprindo as suas obrigações matrimoniais. E muitas vezes
a mulher, mesmo casada e tendo marido, precisa se manter. Porque o marido fala, esse dinheiro é para mim e as minhas coisas. Se você quer alguma coisa, trabalhe. E exige, ó, você vai pagar metade das contas, ou pior ainda, você vai pagar todas as contas. Esse dinheiro que eu vou ganhar aqui é para eu gastar comigo, com meus amigos, com minhas coisas, com os meus deleites, o que eu quero. Aí você trabalha, você paga. Mulheres, muito cuidado antes de começar a trabalhar fora. Eu posso contar caso após caso, após caso, após caso. A mulher trabalha fora, porque o marido não supre, e quando ela começa a trabalhar fora, ele continua sem suprir. Ele transfere coisas que era para ele estar pagando. Bom, você está trabalhando, então agora você paga isso. Ou seja, você está trabalhando e você está simplesmente colocando recursos e empoderando e habilitando ele a ser mais irresponsável ainda. Eu não vou citar casos, mas eu conheço casos e casos na igreja, fora da igreja. Então pense bem se vale a pena. Você vai ver que você vai trabalhar, vai tomar todo o seu tempo, sua saúde, seu juízo, e você vai estar na mesma situação que antes, tendo que se manter. E você simplesmente aliviou a barra do marido que é responsável, do marido que não está cumprindo sua responsabilidade. É muito parecido com o que a gente vê aqui, Isaías 4:1. As mulheres tendo que se manter, porque o marido não tinha como manter, tinha pouco homem, e o homem não podia manter 7 esposas. A maioria não poderia manter 7 esposas. Hoje é a mesma coisa, a mulher se vê pressionada a ter que ter uma carreira, ter que ter uma posição, e não há nada de errado com isso. Mas não se o motivo é porque meu marido não vai me suprir, meu marido não vai cuidar de mim, meu marido vai me deixar. Esse não é o motivo para você ter uma profissão, um trabalho. Muito pelo contrário. Tá? Então tem que ter, como eu disse, tem que pesar e ter muito critério, tá? Do que você vai não fazer nessa questão de trabalhar fora ou não. Tá? Então, o movimento feminista, há muitas décadas, plantou essa ideia, e essa ideia foi plantada em cima da irresponsabilidade e meninice dos homens. Ou, o outro argumento é que essa irresponsabilidade e meninice dos homens é um resultado do feminismo. Então a gente não sabe se um é causa ou efeito, se veio primeiro o ovo ou a galinha, mas a verdade é que, junto com os homens sendo irresponsáveis e meninos imaturos, e as mulheres querendo ser independentes, pronto, juntou os dois, resultou o que nós temos na sociedade hoje. Tá? Que não é muito bonito nem nada, mas o movimento feminista há décadas vem tentando plantar a ideia de que toda mulher, para ser realizada, respeitada, ela precisa trabalhar e ter uma carreira fora do lar. Se a mulher não trabalha ou não tem carreira fora do lar, ela não tem valor nenhum. Ela é um lixo social, um peso para a sociedade, a escória da humanidade. É uma perda de tempo. É isso que elas falam. Se você, mulher, não trabalha, não tem profissão, você não vale nada. Não é o que a Bíblia fala. O que elas falam. Um movimento diabólico. Tá? Não confunda feminismo com feminista. São duas coisas totalmente diferentes. Tá? É como ser másculo e ser machista. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. O homem deve ser másculo. O homem deve ser homem. Sem pedir desculpas, eu sou um homem. Agora, ser machista, aí é outra coisa. Machismo é errado. Machismo não existe no plano de Deus. Mas não confunda masculinidade com machismo ou feminilidade com feminismo. São duas coisas, são bichos diferentes. Tá? Mas muita mulher acha que para ser feminina tem que ser feminista. E muito homem acha que para ser másculo tem que ser machista. Não. Não nesse universo aqui da Bíblia, não. Muito pelo contrário. Tá? Então, a gente colocar, ou mulheres colocarem, como as feministas pregam, maridos, filhos, o lar, em último lugar de prioridade, como sendo praticamente um mal necessário, é um mal necessário, ou até redundantes, obsoletos, desnecessários. Isso é o que o feminismo ensina. Nenhuma civilização, sociedade, nação vai para frente com esse tipo de pensamento. E não foi assim que qualquer civilização chegou aonde chegou. Não tem como. Porque isso corrói
o alicerce da família. Isso inverte os papéis da ordem de Deus. E assim como Deus ele paga salário e galardão para a obediência, quando não há obediência, não tem nem salário nem galardão. E é o que nós vemos muitas vezes no mundo hoje. Enfim, para terminar essa noite, vamos ver então a mulher virtuosa. Tá? A gente leu o versículo 13 e 16 da mulher virtuosa. Eu não vou ler de novo aqui, mas talvez o mais claro e talvez o melhor exemplo de uma mulher que trabalha. Essa mulher aqui, sem nome, é uma classe de mulher, não necessariamente uma mulher específica, mas seja o melhor exemplo, a mulher virtuosa de Provérbios 31. Essa mulher, ela era empreendedora e trabalhadora. A gente lê no versículo 13, busca lã e linho. Esse busca quer dizer que ela ia fora comprar. Tá? Lã e linho. Lã é de origem animal, obviamente. Linho é de origem vegetal. Então, ou ela tinha rebanhos e plantações, ou ela comprava, ela buscava. E aqui fala que ela busca, não fala que ela colhe. Busca quer dizer que ela vai buscar. E no versículo 14 fala sobre o navio. Como navio distante, ela traz de longe o seu pão. Mais uma vez, navio distante do quê? Está fazendo uma alusão a comércio, a trabalho. Então ela era uma mulher empreendedora, ela era uma mulher trabalhadora. Versículo 16, ela examina e ela compra e ela planta, falando do versículo 16 sobre uma propriedade, sobre um campo. Então ela era empreendedora, ela era trabalhadora e ela consolidava esse trabalho, esses empreendimentos com sua família, com sua casa. O versículo 15 fala justamente sobre isso. Levanta-se cedo, mesmo à noite, para dar de comer da casa e distribuir a tarefa das servas. Então, ela distribuía a tarefa das servas, ela gerenciava e supervisionava as servas dela. Você sabe, você coloca 5, 6, 7, 10, 30 pessoas para trabalhar. Se você não gerenciar, é melhor você botar uma pessoa para trabalhar que vai fazer mais do que um monte de gente sem supervisão, sem gerenciamento. Tem que haver gerenciamento. E quem gerencia o lar é a mulher, é a esposa. Ela tem que gerenciar o lar. E aqui ela fala especificamente que ela cuidava da família dela e também cuidava das servas. Ah, pastor, mas ela tinha servas. Eu não tenho servas. Tem sim. Todas vocês mulheres e todos vocês homens, vocês tudinho têm servos. Você tem a serva geladeira, a serva fogão, a serva água encanada, a serva eletricidade, a serva supermercado. Como assim, pastor? Naquela época você precisava lavar alguma coisa? Pega ali o cântaro, bota nas costas e vai até o poço. Chega no poço, desce o balde, sobe o balde, enche o cântaro, bota na cabeça, volta para casa. Hoje você faz o quê? Geladeira, naquela época não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Não tinha eletricidade. Máquina de lavar roupas. Tudo isso são servas. Luz elétrica. Naquela época você tinha que ter candeias pela casa, encher de óleo. Era fumaça, era poeira. Então não vem dizer que hoje não tem serva. Tem serva sim. Fogão, catar madeira, limpar o fogão, acender o fogo, botar a panela. Aí para lavar a panela, se lavar uma panela que foi usada na chama, fica pretinha, pretinha, pretinha. Pois é. Vai lavar, cadê a água? Volta para o poço. Está entendendo? Todo mundo tem serva aqui. Não, porque ela tinha servas. Não, tinha servas, porque naquela época não tinha nenhuma facilidade que nós temos hoje. Supermercado. Você vai em um lugar, de carro, seu, Uber, o que seja, e está tudo lá. Você escolhe o que você quer, bota no carrinho, paga e leva para casa. Que maravilha! Naquela época, se tivesse sorte, você tinha que ir até o mercado, fazer tudo nas costas. Então, nós temos serva. Tá? Então, irmãs, todo respeito, eu sei que a vida é dura, mas aprenda a apreciar as coisas boas. E homens também, tá? Do mesmo jeito, homens também. Então, é bem possível ser uma mulher virtuosa hoje, assim como era uma mulher virtuosa naquela época. É tudo uma questão de prioridade. Mais uma vez, terminando, em lugar nenhum na Bíblia é proibido a mulher trabalhar.
porém deixa claro as suas prioridades, que é o marido, filhos e o lar. Pastor, a mulher pode trabalhar? Deve trabalhar? Se ela conseguir conciliar tudo isso, as prioridades dela, marido, filhos e o lar, e trabalhar fora do lar, então, tudo bem. Mas se ela não conseguir trabalhar fora e consolidar a família e o lar, então haverá problemas. E é preciso repensar. E por que não seria possível conciliar? Talvez o trabalho exige muito, toma muito tempo, talvez a pessoa em questão não tenha capacidade, e não é um erro, não é algo errado, é apenas uma característica. Tá? Não tem a capacidade de saber separar, distinguir a coisa e acaba embrulhando uma coisa com a outra, o que vai impactar a família. Então, não interessa o motivo, se não for possível conciliar e ter a prioridade correta, então deve-se pensar. Então a questão não é trabalhar ou não, e sim ter a prioridade. Ser uma esposa, ser uma mãe é um trabalho. É um trabalho. O problema é que muitas pessoas, muitas mulheres estão com a ideia que ser mãe, ser esposa, é uma perda de tempo. É um nada, não tem valor, não presta para nada, é um mal. Então eu quero trabalhar. Aí sim eu vou viver. Bom, e a família, o marido e os filhos? Vai chegar em casa cansada, não vai dar atenção para o marido, não dar atenção para os filhos. Eu digo para os maridos também, chega em casa cansado também, não vai dar atenção para os filhos. Então não é só a mulher, mas são ambos. Mas a prioridade do homem, como nós vimos, é ser o supridor. A prioridade da mulher é ser esposa, mãe e gerenciar o lar. Não quer dizer que ela não possa trabalhar, como não quer dizer que o marido, por ser o supridor, não possa fazer outras coisas. Claro que pode, mas a questão de prioridade. Como eu falei semana passada, muitas vezes quem vai na prática passar mais tempo com as crianças é a mãe, e não o pai. Porque o pai está trabalhando. Mas se a mãe está trabalhando igualmente duro igual o pai, quem vai tomar conta dos filhos? Creche? Escola? Babá? O vizinho? Os avós? Quem? Alguém vai, mas quem? Então, se a gente não valorizar o papel que Deus deu para a gente, não quer dizer que a mulher não pode trabalhar, mas tem que ter as prioridades corretas. Ser mãe, ser esposa não é atrapalho, é trabalho. Ser mãe, ser esposa não é secundário, não é é a coisa mais nobre que uma mulher pode ser. É ser uma boa esposa, uma boa mãe. Se a mãe trabalha, a esposa trabalha, não é pecado, não é errado. Mas entenda, o seu trabalho secular, mulher, aquilo é secundário. O principal, o nobre, é o lar, não o trabalho. E hoje em dia, muda tudo. Porque na cultura que vivemos, ser mãe, ser esposa foi desvalorizado. E também, porque muitas vezes, uma mãe dedicada, o marido acaba, os homoleques, acaba não fazendo o papel deles, muitas vezes abandonando o lar, deixando a família desprovida. Então aí entra a irresponsabilidade dos homens. Tá? Errados. Mas uma reação para o que é errado não justifica o erro. Então, a coisa mais importante, o ápice, o máximo, a coisa mais nobre que a mulher pode fazer é o seu papel de esposa, o seu papel de mãe. É sim possível equilibrar tudo dentro do plano de Deus. Como nós vimos aqui em vários exemplos. Mas é prioridade. Então, não se pergunte, devo ou não devo trabalhar. Se pergunte-se, qual a minha prioridade? O que eu vou determinar como sendo prioridade, de acordo com a palavra de Deus?